Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus capítulo 6 verso 9 ao 12. A mensagem principal da carta aos Hebreus é apresentar a pessoa real de Cristo. Como aquele que deve ser nossa aspiração, é constância na caminhada da vida cristã. O escritor tem por finalidade incentivar os cristãos da época, diante das perseguições e dificuldade presentes no seu dia a dia. Não era um tempo fácil, era preciso muita vontade, determinação e fé. Diante dessa dura realidade, muitos estavam desistindo da vida com Cristo. Outros esfriando, voltando à vida de pecado de outrora. Hoje em dia também não é difícil encontrarmos desistência, afastamento, frieza, desânimo nas igrejas. Basta olharmos para o rol de membros das igrejas. Que tristeza! Quantos irmãos que a caminhada com Cristo durou pouco tempo! Quantos que esfriaram na fé com o decorrer do tempo! Quantos perderam o entusiasmo do primeiro amor! Precisamos tomar cuidado para não ocorrer no mesmo erro que precederam a vida de muitos que corriam com Cristo, hoje não correm mais. Foram levados pela multidão e permitira que o diabo roubasse o que tinham de mais precioso, a fé em Cristo. É necessário que tenhamos uma compreensão correta do que é verdadeiramente viver para Deus, descobrir o propósito, do contrário dificilmente chegaremos até ao final em fidelidade e firmeza na fé. É de nosso conhecimento essa afirmação: a vida cristã não é fácil, o caminho estreito e difícil de seguir, o cristianismo não é para qualquer um, é preciso ter uma disposição gigantesca para servir a Deus. Nesta passagem podemos fazer algumas considerações, o contexto e os acontecimentos desde o capítulo 5 verso 11, o escritor nos chama a atenção, para perigo presentes na vida cristã, que os irmãos não estavam atentos. Que no entanto pode nos levar ao fracasso. Podemos aprender com o texto lições e práticas. Nem sempre temos tido zelo imprescindível à vida cristã. Podemos constatar esse perigo na vida muitos cristãos. Depois que recebem a Cristo, acomoda-se. Por essa razão não estão atentos ao grande perigo a que estão se expondo. Notamos que não existe uma preocupação por parte dos cristãos quanto a ter zelo na vida cristã. Não adianta negar que essa tem sido uma grande falha, damos brecha ao fracasso na carreira cristã. O escritor adverte os cristãos do seu tempo, ao considerar e convencer que coisa boas está ligada à salvação. O falar dele era realçar que devemos atentar àquilo que pode tirar o brilho da nossa vida com Cristo. Leitura da palavra, o prazer de meditar, nosso tempo disponível é ocupado com coisas banais, nem vou citar a TV. Com isso, crente enfraquecido na fé, sem firmeza para enfrentar o inimigo. Oração diária e constante, tempo de oração, o fundamento da vida com Deus. Crente que não gasta tempo em oração é candidato ao fracasso e desânimo. Trocamos o poder pelo lazer. Testemunho vivo e alegre, na comunhão com os irmãos, sinal recíproco de que amamos a Deus, Jesus disse em João capítulo 14 verso 21. Nas atividades da igreja, esquecemos que a igreja existe para nossa participação, tempo de compartilhar com os irmãos gasta. No companheirismo da vida cristã, não temos o prazer de visitar uns a outros. Cultivar uma vida de quebrantamento diante de Deus. Precisamos mudar o rumo do nosso foco, em trocar o sagrado pelo profano, em deixar de zelar mais pelas nossas coisas materiais do que pela nossa própria vida com Deus.